Primeira Crônicas, capítulo 6. Levi. Os filhos de Levi foram Gersom, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadabé, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua, e Abissua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraias, e Zeraias gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás, e Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joana, e Joana gerou Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraias, e Seraias gerou a Jeozadak, e Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gersom, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gersom, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gersom, Libni, seu filho, Jate, seu filho, Zimá, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Tate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amassai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Nate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho Simeiá, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas,
Emá, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufê, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeiá, filho de Micael, filho de Baseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaias, filho de Etá, filho de Zimá, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gersom, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etá, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraias, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaias, e estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arabaldes que a rodeiam, porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Líbna e os seus arabaldes, também Jatir, Estemoá e os seus arabaldes, e Ilém e os seus arabaldes, Debir e os seus arabaldes, a Assá e os seus arabaldes, Bet-Semes e os seus arabaldes. E da tribo de Benjamim, Gebá e os seus arabaldes, Alemete e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate que restaram da sua família tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés, e os
filhos de Gersom, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades, da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bassa. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades. Da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arabaldes nas montanhas de Efraim, como também Geser e os seus arabaldes, e Jaquimeão e os seus arabaldes, Bet-Oron e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gate, Rimon e os seus arabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arabaldes, Bileão e os seus arabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gersom tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golá em Bassa, e os seus arabaldes, Astarote e os seus arabaldes, e da tribo de Isacar, Guedes e os seus arabaldes, Daberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, Anem e os seus arabaldes, e da tribo de Asser, Massal e os seus arabaldes, Abdom e os seus arabaldes, e Ucoque e os seus arabaldes, Reobe e os seus arabaldes, e da tribo de Naphtali, Guedes em Galileia e os seus arabaldes, Ramon e os seus arabaldes, Kiriataim e os seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arabaldes, Tabor e os seus arabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arabaldes, Jazá e os seus arabaldes, e a Gedemote e os seus arabaldes, Mefate e os seus arabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arabaldes, Manaim e os seus arabaldes, e a Esbom e os seus arabaldes, Jazer e os seus arabaldes. Isacar, capítulo 7. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tolá, Puá, Jazibê e Sinrom, 4. E os filhos de Tolá foram Uzi, Refaiás, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefe das casas de seus pais e descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Izeraias, e os filhos de Izeraias foram Micael, Abadias, Joel e Isaías.
todos estes 5 chefes, e houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus irmãos em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais. Homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações e chefes das casas de seus pais. Homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilá, e os filhos de Bilá foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetá, Tarsis e Aissar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército à peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Usim, dos filhos de Aer. Naphtali. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Cuni, Gesser e Salum, filhos de Bila. Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade gerou, porém a sua concubina, a Sira, pariu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Macá, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Macá, mulher de Maquim, deu à luz a um filho e chamou-o Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedá. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã Amolequete, teve a Isode, a Abiezer e a Maclá. E foram os filhos de Semidá, Aiá, Siquém, Liqui e Anião. Efraim. Efraim foi pai de Sutelá, que foi pai de Bered, que foi pai de Tate, que foi pai de Elada, que foi pai de Tate, que foi pai de Zabade, que foi pai de Sutelá, e além destes Ezer e Eleade, os quais os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para roubar o seu gado. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar.
Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen-Será. E foi seu filho Refá, pai de Recefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Tá, de quem foi filho Ladá, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Nará, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição até Aiá, e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seá e os lugares da sua jurisdição, Tanak e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Aser. Os filhos de Aser foram Iná, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, Somer, Otão e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Passaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Rogá, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Helen, Zofá, Iná, Seles e Amal. Os filhos de Zofá, Suá, Arnéfer, Sual, Beri e Inrá. E Bezer, Odá, Samá, Silsá, Itrá e Berá. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispá e Ará. E os filhos de Ulá, Ará, Aniel e Riziá. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens.